Senhor, nós te agradecemos, estamos aqui porque de fato o Senhor é grandioso. Nós cantamos, nos ajuda a lembrar verdades acerca do Senhor, da tua palavra, como o Senhor se revelou. Também no teu grandioso plano perfeito de nos criar para o Senhor, colocar nesse relacionamento tudo que nós precisávamos, e mesmo na nossa falha, na nossa rebeldia, em nos afastarmos de Ti, Teu plano grandioso também nos alcançou, nos reconciliou contigo, nos colocou de volta no relacionamento que nós podemos ser perdoados, receber uma nova vida, capacidade de andar novamente contigo. E nós estamos aqui hoje porque o Senhor é grandioso, porque o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos supriu, nos abençoou em tudo, coisas que a gente percebeu, coisas que a gente não percebeu. Queremos continuar te louvando por meio da tua palavra, que nossa atenção seja resultado da nossa gratidão por estarmos aqui, tendo o privilégio de ouvir novamente verdades que o Senhor tem para nos ensinar. Pedimos que o Senhor nos abençoe nisso, porque é o Senhor que é suficiente na nossa vida, e a própria capacidade de compreender o teu recado para nós também vem de Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude nisso também, especialmente tendo um coração aberto ao Senhor, desejoso de não somente ter informações, não somente ter conhecimento, mas desejo real de mudança na nossa vida, até para lidarmos com situações difíceis, com estados, condições da nossa própria alma, como nós estamos vendo aqui, e que a resposta sempre vai estar no Senhor também, e no seu plano que o Senhor preparou para nós. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Continuando no Salmo 42, hoje é a terceira mensagem. Estamos vendo o Salmo 42 e a depressão, uma espécie de roteiro, tanto para ajudar a nós mesmos quanto os outros. Então vamos ver, está projetado aí, eu vou ler, tá bom? Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: onde o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nós já vimos na primeira mensagem
Estamos vendo motivos da depressão, tratados nesse salmo, e o seu respectivo tratamento. Nós já vimos o primeiro motivo, que é o distanciamento da adoração a Deus. E o tratamento, nós precisamos perguntar para nós mesmos: se eu conheço a Deus, se eu tenho um relacionamento com Ele por causa do que Cristo fez por mim. Também, como Deus tem sido buscado por mim, acima de qualquer pessoa, coisa ou interesse. Se não estiver acontecendo, a pessoa não vai sair desse estado. E como está a qualidade da minha adoração a Deus, pensando em termos de motivação, gratidão e sacrifício. Nós já vimos isso na primeira mensagem. Na segunda, nós vimos que outro motivo que o salmista coloca é a opressão dos inimigos. E o tratamento é se concentrar nos atributos de Deus e os relacionar à sua própria vida. Então nós pensamos também nessas perguntas: que verdade sobre o caráter de Deus estou esquecendo, que eu preciso lembrar? Então, a importância de ter um tempo devocional diário na Bíblia. A gente tem devocional, pode ter em algumas coisas, mas é muito mais importante gastarmos tempo na Palavra de Deus, ouvindo diretamente o Senhor falar conosco, conhecendo o Senhor como Ele se revelou. Ok? Está ligado? Não sei se está falhando, mas tudo bem. Que verdade sobre o relacionamento de Deus para comigo estou esquecendo, mas ter verdade nessa situação específica que a pessoa está passando. Nesse tempo devocional, então, na Bíblia, escrever qual atributo de Deus responde à sua situação. Em que situações anteriores já experimentei alguma verdade sobre o caráter de Deus agindo em meu favor? Por isso a importância de registrar as experiências que viveu com Deus e refletir em como Ele cuidou de você. E hoje o terceiro motivo, que nós temos no versículo 4, saudade da comunhão cristã. Salmo 42, 4. Então, deixa ligado ou desligado aqui? É mesmo? Beleza, obrigado. Saudade da comunhão cristã. Versículo 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Que coisas que ele lembrava? De como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Obrigado, gente, por favor. É difícil estabelecer a experiência exata que o salmista se refere aqui, mas pode ser que ele tenha participado daquela procissão em que o rei Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém. Ali, quando ele fez aquilo, teve um culto, uma multidão acompanhando ali em festa, que estava acontecendo, Davi dançando ali, porque a arca de Deus representava o quê? A presença do próprio Deus entre o seu povo. Tinha sido levado embora essa arca numa batalha, e agora Davi estava trazendo de volta. Se você for ver aí em 1 Crônicas 15, você vai ver que há uma manifestação ali de muita alegria naquela caminhada da cidade onde eles estavam até Jerusalém, e o povo animado porque Deus estava de volta no seu meio, no lugar onde ele escolheu permanecer. Mas pode ser também que esse salmista estivesse referindo aqui, pode ser que ele tenha participado daquela consagração do templo no reino de Salomão. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício
22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para eles, se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles e todo Israel se mantinha em pé. O fato é que o salmista, pelo menos nesse momento aqui, quando ele descreve a sua vida, ele estava tendo lembranças que aumentavam a sua angústia, justamente pela saudade de uma situação gloriosa, de uma comunhão que ele viveu junto com o povo de Deus. Então percebe no verso 4 essa expressão: dentro de mim se me derrama a alma, que expressa o seu sofrimento de maneira muito profunda. A sua angústia é muito intensa. Essa é uma expressão fúnebre, na verdade, quando se chega a um ponto em que nada mais traz consolo e a pessoa só tem condições de buscar a Deus. Mas é importante, a pessoa tem condições de buscar a Deus. Porque aí fora, mais para frente, outra mensagem, talvez na próxima, vai tratar um pouquinho disso, Deus permitir, como o mundo tem tentado fazer as pessoas acreditarem que depende do estado que você se encontra, você não tem condições de fazer o que Deus falou que o ser humano pode fazer. Isso é falso, mas é outra mensagem isso aí. Então ele estava num ponto onde ele só, ou sentia pelo menos, que ele só conseguia buscar a Deus, por isso ele usa essa expressão, e ok, ele está buscando a Deus. Essa expressão aparece em outros lugares da Bíblia, no livro de Jó, por exemplo: agora dentro de mim se me derrama a alma. Lembra como Jó estava? Ele estava enfrentando muito mal, ele estava deprimido, ele estava tudo que você possa imaginar, né? Os dias de aflição se apoderaram de mim. Jó ficou desesperado, Jó pediu para morrer. 1 Samuel 15, a oração de Ana. Porém Ana respondeu, ela estava ali aflita, buscando a Deus: não, Senhor meu. Quando ela foi contestada, o sacerdote ali, ele falou: acho que está bêbado. Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém veio derramando a minha alma perante o Senhor. Estou muito angustiada, estou muito aflita, está muito difícil essa situação, mas eu estou buscando o Senhor. Livro de Lamentações: com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está minha alma, e meu coração se derramou de angústia, por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalece os meninos e as crianças de peitos pelas ruas da cidade. O coração de Jerusalém clama ao Senhor: ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite, não te des descanso, nem pare de chorar a menina dos teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalece de fome a entrada de todas as ruas. Que difícil, nesse momento, como nação mais difícil de Israel, vendo coisas, uma calamidade acontecer. Mães chegaram a consumir e comer os próprios filhos, por causa da fome, por causa do desespero. Uma boa lembrança contida em nossa memória é uma ferramenta poderosa com a qual Deus nos fez, mas que pode servir tanto para aumentar nossa angústia quanto nossa esperança. No caso aqui, o salmista está lembrando de coisas que estavam para ele aumentando essa angústia. Depende, então, se eu estou usando essa lembrança para questionar o que Deus está fazendo no momento, ou para me aproximar dele por causa do que ele prometeu fazer na minha vida. Uma lembrança pode ser a mesma, agora depende de como eu estou usando isso. Pode ser algo que você encontra pessoas nesse mundo, talvez você mesmo pode estar passando por isso, de olhar para o passado, olhar para certas situações que você viveu, olhar para aquilo e aquilo
viu o fruto de uma amargura piorar a sua vida, porque você está questionando, está falando que Deus deveria estar fazendo isso ou aquilo, você quer assumir o controle, é mais importante ter certos alívios, certas sensações. É uma forma de usar essas lembranças, mas vai ser ruim para você e para mim. Outra forma é olhar para aquilo que Deus já fez com esperança. Falar, bom, Deus já se mostrou fiel na minha vida, eu vou aproveitar isso para continuar crescendo, buscando Deus. A mesma lembrança pode servir para as duas coisas, ok? No passado, lembra, ele vivia comemorando a Deus os feitos de Deus em sua vida e na vida da nação. Ele participou daquela procissão que ele falou, puxa, que coisa maravilhosa. Sua vida girava em torno daquilo que agradava a Deus. E por isso, sua vida tinha sentido, propósito, realização, junto daqueles que viviam da mesma forma. Mas agora ele tinha uma lembrança disso. Então, na mensagem passada, lembra que a pergunta foi feita no último ponto do tratamento, foi justamente responder o quê? Que situações anteriores já experimentei alguma verdade sobre o caráter de Deus agindo em meu favor? E nós vimos que na história com o seu povo, Deus falou para diversas vezes o povo construir certos monumentos, certos altares, para que eles lembrassem da fidelidade de Deus, que Deus não os tinha abandonado nunca, que Deus marcava as experiências que ele tinha com o seu povo, ok? Para que o povo, gerações para frente, pudesse lembrar, olhar para aquilo e perceber, Deus está conosco, às vezes de maneiras muito espetaculares, às vezes quando a gente não está lembrando absolutamente nada, mas olha para aquilo que Deus já fez. Registre essas experiências e reflita como Ele cuidou de você. Que vivemos com Deus e seu povo de acordo com o que Ele mesmo planejou na Bíblia, não coisa maluca que é inventado pela cabeça da pessoa para se sentir bem, mas aquilo que tem fundamento bíblico. Isso é essencial, seja registrado, valorizado, guardado na memória, porque é um fundamento essencial da nossa fé. Especialmente quando a gente enfrenta a situação de tristeza, situação de desânimo, com a impressão de que Deus não está conosco, só porque as coisas não estão como nós gostaríamos, só porque uma calamidade nos alcançou, só porque uma coisa que eu não gostaria aconteceu. Então Deus sabe disso, porque somos egoístas, tendemos a valorizar experiências que exaltam a nós mesmos, não a Deus. E porque somos ingratos, mesmo quando Deus faz algo marcante na nossa vida, tendemos a valorizar a experiência em si e não o Deus que nos abençoou, mesmo nós sendo egoístas e ingratos. Porque Deus não deixou de cuidar da gente por causa disso. Por isso Deus nos instrui a relembrar seus feitos como forma de renovar a nossa confiança nele. Um dos trechos que fala sobre isso, Deus tem muitos trechos que manda fazer isso aí, mas um deles é Deuteronômio 8. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Percebe que coisa interessante? A maneira mais clara que alguém pode esquecer de Deus é deixando de obedecer a Deus. O desprezo se mostra em desobediência. Lembra sempre disso. Não é um sentimento só, é algo que a pessoa começa a fazer diferente com a sua vida, porque ela se esqueceu de Deus. Versículo 12: para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, de escravidão.
Porque nós somos assim, irmãos. É muito fácil, quando a gente não tem o que quer, começa a desobedecer a Deus porque esquece do que Ele já fez na nossa vida. E quando a gente tem o que quer, mesma coisa. Porque nós somos assim. Por isso Deus fala, não te esqueça. Guarda quando você está mal, guarda os mandamentos. Quando você está sentindo mal, você está sentindo bem. Porque se você não relacionar Deus ao que acontece na sua vida, você vai esquecer dele. Se você esquecer dele, você vai desobedecer. E teu estado vai ficar muito pior por causa disso. E foi o que aconteceu com Israel. Não coloquei o trecho todo aqui, mas Deus prometeu que certas coisas aconteceriam por causa do desprezo a Deus, por causa da falta de consideração, da ingratidão que eles viviam para o Senhor. E infelizmente eles experimentaram exatamente o que eu tinha falado que ia acontecer. Porque eles escolheram esquecer que o Senhor era bom para eles. Então aqui a gente tem mais uma parte do tratamento para a tristeza ou para a depressão que enfrentamos, ou quando a gente tiver que enfrentar. Escolha hoje viver de modo que Deus seja o centro da sua vida, junto daqueles que também escolheram a mesma coisa. Ok? Escolha hoje. Ou Deus vai ser o centro da vida hoje, como Ele instruiu para a gente fazer, ou nós vamos esquecer dele. Vamos colocar alguma coisa, tentar colocar alguma coisa no lugar. Principalmente essa coisa se chama nós mesmos, com nossos desejos, com aquilo que eu acho que é melhor para mim. A gente não vai estudar, lógico, todo o trecho aqui, mas é interessante como a Bíblia, o Novo Testamento, nos instrui nesse plano. Olha que interessante. Colossenses 3, na verdade, 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, Deus está falando o que aqui? Deus nos reconciliou com Ele por meio de Jesus Cristo, para que por meio desse relacionamento restaurado, Ele seja o centro. Busca aquela realidade agora na qual você foi colocado. Ele é o centro agora, para experimentarmos toda a provisão, toda a esperança, que fazem com que nossa vida não seja sem sentido, vazia, desesperadora e meio de dificuldade que a gente vai enfrentar. Porque eles estavam enfrentando dificuldades, estavam tendo pressão inclusive de deixar de acreditar nas verdades da palavra. Ok? Então Deus fala, vocês estão agora numa realidade que eu coloquei vocês, busca isso, a realidade na qual Deus é o centro, Deus é o foco, Ele é o alvo. E Ele continua, Paulo, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivíeis nelas. Então, Ele deu uma nova vida, está falando no versículo 1 a 4. A gente deve buscar viver essa nova vida do jeito que a Bíblia coloca para nós. Mas Ele está falando aqui que essa nova vida só funciona enquanto caminhamos na direção oposta à vida que nós tínhamos antes de Cristo. Isto é, nos afastando do pecado que nos afastou de Jesus. E Ele continua. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Ao nos afastarmos do pecado, que ele diz antes lá,
né, que está falando aqui também, e vivemos como novas criaturas, também aprendemos a nos relacionar com os outros, de modo que Deus e Sua palavra é o centro da nossa vida. Ele está mostrando aqui. E é assim que qualquer barreira ou diferença entre estas pessoas é tratada e eliminada. Vivendo dessa forma aqui, se despindo do velho homem, por causa do novo entendimento que a gente tem, que é a nova realidade que eu vivo aqui na Bíblia, e eu me revisto do novo homem, que vai viver em novidade de vida bem diferente, voltada para Deus e para o outro, não para si, como era antes do Senhor Jesus chegar na vida dessa pessoa. E é desse jeito, imagina, se todo mundo faz isso, tudo é eliminado na nossa vida, tudo que é problema, a gente vai resolvendo, vai tratando, vai cada vez mais vivendo como Deus quer, para esse novo povo, essa comunidade que Ele formou nele. E Ele continua: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O que mais aqui? Vou guardar um negocinho. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome, baseado no caráter revelado, aquilo que Deus quer do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Percebe? 3 vezes Ele fala com gratidão, agradecidos, dando graças a Deus, porque isso não é natural, gente, pessoal, certo? Percebe com esse finalzinho aqui em Colossenses, Deus mostra que a igreja é o seu plano perfeito para nos aperfeiçoar, pois enquanto perseveramos em viver biblicamente do jeito que está aí, uns para com os outros, Cristo vai nos transformando, e nós temos cada vez mais motivos visíveis de comemorarmos a transformação que Deus realiza na vida de todos os que lhe pertencem. Não só na minha vida, mas eu comemoro na vida do outro, outro na minha vida, e é assim que funciona. Percebe? Deus preparou isso para nós, e essa é a maneira de vivermos com Deus como centro da nossa vida. Na situação que a gente passou com a Júlia, tempos atrás, a gente experimentou algumas coisas disso aí, né? Tivemos várias demonstrações de amor, mensagens, visitas, refeições, pessoas que mandavam lá WhatsApp ou ligavam, que Deus usou para nos transmitir uma mensagem: eu estou amando vocês também por meio dessas pessoas que eu decidi usar nas suas vidas. E todas, no plano de Deus, elas, né, têm sua importância. Deus colocou no momento, do jeito que Ele sabia que seria importante para a nossa vida. Agora eu queria destacar a visita que a gente recebeu do pastor Bill, que a gente ficou meio assim. Apesar de a gente ter tentado de várias vezes, Deus sabe quantas vezes, convencê-lo a não sair dos Estados Unidos e a vir para cá, pela preocupação com a vida dele, com viagem, com gasto, com tudo, com a Nancy, enfim. Quando ele falou para mim, ele falou assim: o que você acha de eu visitar a Júlia aí? Achei que ele estava em São Paulo, aqui dando um curso, alguma coisa, né? Mas ela está bem, está em casa e tal.
mas quer que eu busque o certo? Não, você não está entendendo, estou nos Estados Unidos. Que é isso? Na nossa cabeça, sinceramente, irmãos, algo absurdo. Por isso que ele tentou falar assim, quando ele falou com a Flávia, ele tentou tentar me convencer muito, ele mandou uma mensagem para a Flávia. O que você acha? Eu falei assim, você é doido, meu. Falou para ele. Falou, acho que eu sou doido mesmo. E não entrava na minha cabeça, assim, para mim era meio absurdo. Toda essa logística, tudo isso. Falei, viu, faz uma chamada de vídeo com a Júlia, conversa com ela. É fácil fazer isso. Falei, não, irmão, você não está entendendo. Eu preciso ver ela. Eu quero estar aí com vocês. Olha, gente, não entendemos nada até aqueles dias acontecerem. E eu ainda estou tentando entender, meditando nessas coisas, sabe, guardando ali, mastigando. Que apesar de a gente não achar necessário, antes dele chegar, a presença dele fosse, podia ser de outra forma, né, por uma chamada, enfim. Deus decidiu trazê-lo e suprir nessa viagem. Fiquei pensando, só para nos abençoar? Com certeza para mais coisas, até para a vida dele. Mas eu fiquei insistindo, né? Assim, não faz sentido. Mas Deus falou, quieto, faz sentido. Você não precisa entender tudo agora. Só fica quietinho. Eu quero fazer isso. Eu percebo como isso foi usado, e Deus foi mostrando necessidades da nossa vida, assim, de ter aqueles dias ali, de coisas que a gente tinha necessidade há muito tempo no coração, que Deus sabia. Deus sabia de que a presença dele naquele momento não tinha a ver somente com a Júlia. Tinha a ver com necessidades reais que eu nem estava percebendo direito na minha vida. Estava orando algumas coisas há um tempo atrás, e Deus estava respondendo, e agora não estava entendendo a sua resposta. E ainda estou aproveitando aquilo de algumas formas na minha vida, sei que a minha família também. Como isso encorajou, por exemplo, a vida da Júlia. Eu falei assim, como que pode? É quase que nem Jesus vindo aqui me ver. Mas é engraçado como foi usado por Deus, como, assim, nós não somos nada. E Deus fala assim, você está preocupado, meu filho, com o tanto de recurso, com o tanto de tempo, com a vida que eu vou usar para fazer isso? É problema seu? É da sua conta? Você não me conhece? Aí eu comecei a ficar quieto e aproveitar, porque eu sou teimoso. Deus mostrou que a gente precisava ser lembrado de todo o bem que Ele sempre fez e faz, e louvá-lo por isso, porque Ele é nosso Deus, irmãos, e vai ser nosso Deus para sempre. Para Ele, Deus, olha que absurdo. Vocês conhecem o pastor Bill, né? Ele faz alguma coisa financeira sem ter dinheiro na conta? Acho que ele nunca. Na verdade, tem essa segunda vez, quando a filhinha dele ele perdeu no Amazonas, ele falou que ele chamou aquele voo sem ter dinheiro. Deus supriu. E eu percebi que ele estava preocupado. Na verdade, ele falou isso. Eu pensei que eu não fosse ver a Júlia de novo. E ele tomou essa decisão sem ter dinheiro para pagar esse voo. E 3 discípulos dele ficaram sabendo, você vai lá? O que é isso? Quem é essa família? E no mesmo dia, o dinheiro caiu na conta. Deus, para Deus isso não é nada. Quando Ele quer fazer alguma coisa na nossa vida, quando Ele quer que a gente seja encorajado de alguma forma, Ele vai fazer o que Ele acha que fazer.
Ele é o dono do ouro e da prata, de tudo que existe. Ele vai dar recursos, Ele vai mover pessoas, Ele vai suprir a nossa vida de coisas que a gente percebe, de coisas que a gente não percebe, porque Ele nos conhece. Eu não preciso ficar me debatendo em mim mesmo, nem você, porque Ele vai cuidar. Ele prometeu em Hebreus 13 que nunca, jamais, não tem como, de jeito nenhum, eu abandonarei vocês. E às vezes a gente é cabeça dura, às vezes a gente fica carente em algumas coisas, Deus fala assim, ó, quer mais uma prova? Eu vou fazer isso aqui. Deus planejou ser o centro da nossa vida, e que viver fosse uma experiência de comemorar a salvação que Cristo nos deu, a santificação que Ele está realizando, e a certeza de que seremos como Cristo. E Deus planejou que toda essa experiência fosse uma festa junto daqueles que receberam esta mesma vida, ou seja, a igreja. Esse trecho aí. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Percebe? Ele está falando da nossa salvação, como a gente agora tem acesso a Deus. Mas não para por aí. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deus vinculou a nossa experiência de salvação com Ele, com a vida que nós temos uns com os outros. Não tem como separar essas coisas e você ainda ter Deus como centro da sua vida. Não existe isso. Se Deus é o centro da vida, é porque você está nessa realidade de ser um filho dele, uma filha dele, e você está vivendo como centro da sua vida junto aos que também são dele. Não tem como ser diferente. Esse é o plano de Deus. Ele só tem um plano, só esse. Então, por causa desse versículo de Colossenses e tantos outros que a gente não vai ver aqui, lógico, você pode ter certeza que à medida que Deus é o centro da sua vida, é quanto você é grato a Deus, quanto você serve, honra a Deus pela salvação que Ele te deu, e quanto você é envolvido e permite que os outros se envolvam na sua vida, esses que também são de Deus. Isto é ter Deus como centro da sua vida, a ponto da gente não medir, ficar negociando muita coisa quando Deus quer usar nossa vida na vida de outras pessoas. Não é a primeira vez que a gente passou por isso na nossa vida, uma coisa parecida. E não teve nenhuma vez que eu, como cristão ou como família, que a gente não sentiu solidão, que não sentiu desamparo de alguma forma, que Deus não tenha movido alguém que é dele para estar conosco. Porque é o plano dele, não é um luxo, entende? É o plano dele. Ele quer isso. Ele quer ser o centro, para que depois de tudo isso a gente glorifique a Deus, louve a Deus. Então escolha viver hoje de modo que Deus seja o centro da sua vida. Essa escolha vai evitar que o seu desespero torne a sua vida sem sentido e sem motivo para continuar. Escolha hoje viver de modo que Deus seja o centro da sua vida, pois essa escolha fará com que a sua vida seja útil a Deus,
sendo usada para encorajar outros à medida que você serve a eles por amor a Deus. Você está construindo hoje as boas lembranças da sua vida de amanhã? Você está registrando como Deus tem sido o centro hoje? Porque amanhã, quando tiver uma situação difícil, se você não tiver isso hoje, vai ser muito mais difícil passar por aquilo outro. Priorize a obediência à palavra de Deus, senão você não terá experiência legítima, nem pelo que louvá-lo no momento da angústia. Você não vai ter lembrança, porque você não está vendo o que Deus está fazendo. Então, hoje, tem que priorizar Deus, priorizar a obediência à palavra. E você está construindo hoje bons relacionamentos com aqueles que estão aprendendo a amar a Deus? Viva com sua igreja local, e viva de modo bíblico, como a gente viu lá em Colossenses, os segundos mandamentos recíprocos, em material que de vez em quando a gente manda, que são o meio pelo qual você pode ter certeza de estar amando a seus irmãos, receber o amor deles na sua vida e estar exaltando a Deus como centro da sua vida. Amém? Senhor, agradecemos porque o Senhor é fiel, cuida de nós. O Senhor conhece as necessidades mais profundas da nossa vida. Só o Senhor conhece. E o Senhor se envolve, o Senhor supre, o Senhor nos encoraja. O Senhor prometeu que nos levará para o teu reino a salvo, como salvos. E é o que o Senhor está fazendo. Ajuda a gente a priorizar o Senhor por meio da tua palavra, por meio de submeter a ela, e priorizar os relacionamentos com aqueles que também estão fazendo isso, para que a gente tenha certeza de que o Senhor é o centro da nossa vida, e que o Senhor sendo o centro, nós tenhamos motivo para louvar e exaltar o Senhor sempre. Tudo que o Senhor faz é bom, seja a gente percebendo isso ou não, mas é verdade. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Intervalo.